O objetivo dessa aula é a gente corrigir mais alguns exercícios, então vamos lá. Randolph trabalha como vereador em uma loja e seu salário mensal é calculado da seguinte maneira: uma taxa fixa de R$ 1.200 mais 5% do valor das vendas que ele efetuar no mês. Tá? Então, desse enunciado aí a gente já extrai, né, que esse funcionário aí chamado Randolph ganha R$ 1.200, né? E ele tem aí um acréscimo, né, de 5% no valor das vendas que ele efetuar no mês. Quem trabalha com venda, né, é bem acostumado com isso aí, né, com a comissão, né? 5% aí a gente chama de comissão. Bom, aí na letra A tá falando assim: escreva uma função que permita calcular o salário S de Randolph em função do valor V das vendas efetuadas por eles. Por eles não, né? Por ele. Das vendas efetuadas por ele. Bom, então é simples. A gente consegue já extrair, né, essa função aí que calcula o salário dele. O salário é em função do valor das vendas. Então, a gente vai ter aqui o valor da taxa fixa, que é 1.200, mais, olha bem, mais o valor de 1.200 somados a esse 5%. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar, S de salário, né, e o V, porque é em função do valor de vendas. Então, o salário dele é em função do valor de vendas, é igual a 1.200 mais, né, eu estou tirando aqui do enunciado, 1.200 mais 5%. Como que eu vou escrever esse 5%? Eu não vou escrever 1.200 mais 5%. Eu vou transformar este 5% aqui, em número decimal. Como que eu faço isso? Eu divido. Como que eu divido? Você vai pegar o valor 5 e vai dividir por 100. Por que por 100? Porque é porcento, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de porcentagem. E o símbolo de porcentagem remete a 100. Então, por isso que a gente divide o 5 por 100. Essa divisão aqui, 5 não dá para dividir para 100. Eu tenho 5 balas para dividir para 100 alunos, não dá. Então, eu coloco 0 e vírgula. Coloquei 0 e vírgula aqui, acrescento um 0 aqui. Aí eu tenho 50 balas para dividir para 100 alunos. Dá? Não. Então, eu tenho que colocar outro 0 aqui e outro 0 aqui. Aí, agora sim, 500, eu consigo dividir 500 balas para 100 alunos. Vai ficar 5 balas para cada, né? Ou eu penso, que número que eu tenho que multiplicar o 100 para dar 500? Esse número é o 5, né? 5 vezes o número 100 dá 500. E aí, para 500 não tem nada, ok? Então, 5 dividido por 100 é 0,5. Por isso que ficou aqui, 1.200 mais 0,5. Essa função aí, né, essa função aqui determina o valor do salário dele, ok? Bom, o valor do salário dele, e ainda tem aqui, deixa eu ver um negócio. Esse 0,5 aqui, tá multiplicado por V, né? Que eu até esqueci de colocar e de falar isso, porque é o valor das vendas que ele efetua, né? Então, suponha que ele efetua, sei lá, 50 vendas. Então, vai multiplicar esse 0,5 por 50. E esse V é o número de vendas, né? A quantidade de vendas em reais que ele faz, certo? Bom, então tá aí, tá feita a letra A, que é a função, né, que permite calcular o salário dele. Na letra B tá falando assim: se em determinado mês Randolph vender 20 mil reais em produtos, qual será o valor do seu salário? Então a gente vai usar a função que a gente descobriu aqui em cima, 1.200 mais 0,05, aqui é 0,05 vezes o V, né? Às vezes a gente vai fazer e acaba comendo as letras, tá? Então tá aqui, 1.200 mais 0,05 vezes o V, que esse V é o quê? A quantidade de vendas em reais.
E aí o exercício fala, ó, que se em determinado mês Randolph vender 20 mil reais em produtos. Então o que eu vou fazer? Calcular o salário dele quando ele vender 20 mil reais em produto. Para mim calcular isso, é eu substituir o V por 20 mil. É eu calcular o S de 20 mil, né? A quantidade que ele vai... O salário dele se ele vender 20 mil reais em produto. Isso é 1.200, né? Ó, que é o valor do salário dele fixo, mais 0,05, né? Que é a porcentagem que ele recebe em cima dos valores das vendas, mais o preço das vendas do mês, que foi 20 mil reais. Aí a gente faz 1.200 mais 0,05 vezes 20 mil. Primeiro, aqui a gente faz a multiplicação, né? O resultado da multiplicação soma com 1.200. Essa multiplicação, 0,05 vezes 20 mil, dá 1.000. Já até coloquei aqui. Mas eu quero fazer ela passo a passo aqui do lado, porque eu sei que tem muita gente que não sabe fazer, né? Que tem dificuldade de fazer esse tipo de conta. Então eu quero fazer junto com vocês. Bom, a primeira coisa, toda vez que você vai fazer uma conta de multiplicação que começa com zero, né? Ou que tenha vários zeros, você já começa colocando esses zeros aqui embaixo, ó. Então tem 4 zeros, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu venho aqui embaixo e coloco 4 zeros. Por que eu faço isso? Porque se você não colocar os zeros aqui, você vai ter que multiplicar todos os zeros por tudo aquilo ali. E vai dar sempre zero. Então você não precisa. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Aí você ia botar o sinal de mais. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Aí ia botar o sinal de mais. 0, e sabe, você tem que ficar multiplicando, dar uma conta enorme com um monte de zeros, sendo que não tem necessidade. Então por isso que a gente já abaixa esses zeros aqui. Ok? Aí fica 2 vezes 5, que dá 10. Bota um 0, sobe 1 para cá. 2 vezes 0 dá 0, com 1 que subiu 1. 2 vezes 0 aqui, ó, com esse outro 0 aqui, dá 0. Aí eu tenho duas casas após a vírgula. A vírgula está sempre no começo, né? Ó, tá sempre no começo. Então eu vou deslocar duas casas, ó. Uma casa aqui, duas casas. Então eu venho, ó, e coloco a vírgula aqui. Certo? A vírgula andou aí duas casas. Bom, esse zero aqui eu posso ignorar, né? Zero à esquerda não influencia nada. Então esse valor aqui, ó, é o valor 1.000. 1.000 ou 1.000,00 dá no mesmo. Então eu posso considerar só o 1.000. Ok? Entenderam bem? Então vai ficar 1.000 mais 1.200. 1.000 mais 1.200 dá 2.200. Então, o salário dele, quando ele vender 20 mil reais em produtos, vai ser 2.200. Então, tá aí, ó. O salário de Randolph será de 2.200 reais. Ok? Eu tô dando uma atenção maior para esse tipo de conta, assim, né? Essas multiplicações. Porque eu tenho percebido, né? Vira e mexe aí, eu tenho assistido umas lives de matemática e tal. Vejo as dúvidas do pessoal. E eu vejo que o pessoal tem dúvida nessas coisas ainda, né? E como eu sempre falo, o personagem que sabe fazer essa conta de multiplicação na mão pode poupar o tempo e fazer na calculadora. Agora, a pessoa que não sabe fazer isso aqui na mão tem que aprender a fazer. Porque não dá para você ficar fazendo contra a calculadora sendo que você não sabe fazer na mão, né? Isso aqui é conta de vezes, é uma conta básica. A gente aprende isso aqui lá no Fundamental 1, no segundo, no terceiro ano, e hoje em dia já aprende até antes, né? Lá tem gente aí, um primo meu que tá lá no primeiro ano já tá vendo conta de mais e de menos. Já no segundo começa a ver vezes e divisão. Então assim, você vê lá no Fundamental 1, né? E aí a pessoa chega no ensino médio e não sabe. Por quê? Porque ficou viciado em ficar fazendo conta na calculadora. E aí não aprendeu, ok? E não tô falando só de aluno em escola pública, né? Aluno em geral. Se você dá uma conta assim para muitos alunos de terceiro ano de ensino médio de qualquer escola do Brasil, não sabe fazer. Ou sabe, mas demora 10 séculos, né? Até fazer uma conta demais às vezes. Então tem que treinar a fazer as contas sem ser na calculadora. Só fazer na calculadora quando você sabe fazer na mão. Então tá aqui, ó, outro exercício. Ali já chegamos no fim, né? Vemos que o salário do Randolph é de R$ 2.200. Então aqui, ó, Sandra possuía R$100. E para fazer uma viagem no final do ano, ela guardou, a partir de janeiro,
R$ 60 em cada mês, né? Então tá aí, ó. Aí a letra A fala assim: quantos reais Sandra possuía ao final do 6º mês? Então, a Sandra começou a juntar dinheiro para fazer uma viagem, né? Ela tinha R$ 100 para fazer essa viagem e ela começou a guardar a partir de janeiro R$ 60 por mês. Então, no 6º mês, como que a gente faz para descobrir isso? Bom, é uma conta simples também. A gente pega o valor 100, que é o valor inicial que a Sandra possuía, ó. Pelo enunciado, Sandra possuía R$ 100, certo? A gente pega esse valor 100, que é o valor inicial, e soma com R$ 60, né? Porque ela começou com R$ 100, fazia a viagem e guardou R$ 60 em cada mês. Então eu somo com 60 multiplicado por 6. Por que eu vou multiplicar o 60 por 6? Porque a letra A do exercício fala quantos reais Sandra possuía ao final do 6º mês. O 6º mês é o mês de número 6, né? Aí o mês de junho. Se você tiver que começar a contar de janeiro, né? O mês 6 é o mês de junho. Então tá aí, ó. Você faz o valor inicial mais a quantidade de que ela juntou por mês multiplicada pela quantidade de meses, que nesse caso é 6. Então, fazendo 60 vezes 6, eu tenho 360. Vou fazer essa conta aqui também na mão. Olha lá, ó, tá ali no canto. Vou fazer a conta na mão também. Vai ficar assim, ó. 6 vezes 0 dá 0, ok? 6 vezes 6, 36. Então tá aí, ó. R$ 360, ok? Conta simples, mas é o que eu falo. Tem gente que não sabe. Aí agora que eu já fiz a multiplicação, o resultado eu somo com 100. 360 mais 100, 460. Então, Sandra possuía no 6º mês R$ 460. Ok? Bom, na letra B, fala assim: escreva uma função que determine a quantia em reais Q com o tempo T em meses. Então, é a quantia de dinheiro que ela vai juntar em função do tempo, né? Que o T aqui é os meses, o T é em meses. Então, essa quantia vai ser R$ 100, que é o valor inicial que ela começou a juntar, mais 60, que foi a quantidade que ela juntou, multiplicado pelos meses, né? Que foi justamente o que a gente fez aqui em cima. A gente pegou 100, somou com 60, né? Ó, que era o que ela juntava por mês. E aqui vezes 6, porque a gente queria ao final do 6º mês. Agora aqui ele não está especificando nenhum mês, então é 100 mais 60 vezes a quantidade de meses. Aí na letra C fala assim: sabendo que a viagem será feita no final do mês de novembro do mesmo ano, e que Sandra conseguiu guardar exatamente a quantia necessária para pagá-la, né, pagar a viagem, qual é o preço dessa viagem? Bom, para a gente saber o preço dessa viagem é simples. A gente tem que substituir a quantidade de meses nessa função aqui. Aí tem um detalhe importante. Ó, a Sandra, ela foi... a viagem dela vai ser feita, ó, no mês de novembro. Se você contar do mês de janeiro até o mês de novembro, tem 11 meses, né? Tem 11 meses de janeiro a dezembro. Então, esse T aqui, ó, que é os meses, vai ser 11, né? Então, vai ser a função aqui que a gente descobriu no item B, e a gente vai tirar o T e pôr o quê? 11, né? Porque é o preço que ela vai pagar aí, é a quantia que ela conseguiu juntar, né? De janeiro a novembro para poder viajar. Então tá aí, ó. 100 mais 60 vezes 11. Vou fazer a conta aqui do lado também, ó. 60 vezes 11. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. Aí a gente bota o sinal de mais, né? Sempre embaixo da primeira unidade que aparece. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 0 fica 0. 6 mais 0 dá 6. 6 mais um 0 que tem aqui, 660. Então tá aqui, ó.
60 vezes 11, 660. Aí eu somo, né, o resultado da multiplicação, eu somo com 100. 660 com 100 dá 760. Então, a viagem de Sandra custará R$760. E aí, como que a gente sabe que custa R$760? Porque o enunciado disse, né, ó, que sabendo que a viagem será feita no final do mês de novembro, e a Sandra conseguiu guardar exatamente a quantia necessária para pagar a viagem. Como foi exatamente a quantia necessária, né, que ela conseguiu juntar de janeiro a novembro, que deu 760, então a viagem inteira dela custou isso aí, 760, ok? Então, né, é importante você grifar no enunciado também as palavras importantes, né, e tentar extrair as informações, né, ver que aí de janeiro a novembro tem 11 meses e por aí vai, ok?